Fluminense 1-0 para cima do Grêmio. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise completa dessa atuação do Grêmio. Para quem quiser um vídeo mais curto, já foi postado aqui no canal. Eu tenho consciência que essas análises mais detalhadas, pouca gente tem paciência. Se você é uma dessas pessoas que está sem paciência, já vou te adiantando. Vai assistir o vídeo anterior, que é um vídeo de 3, 4 minutos, que é mais resumido a análise do jogo. Aqui a gente vai passar mais detalhadamente, porque eu acredito que, com mais calma, olhando, podendo refletir sobre tudo que aconteceu na partida, a gente vai chegar em conclusões melhores, onde o Grêmio sim, de fato, pode e precisa evoluir, tá bom? Queria destacar o desenrolar da partida primeiro, para a gente conseguir aprofundar melhor nesses destaques do jogo. É um início de partida bom do Grêmio. O Grêmio começa intenso dentro da partida, não transforma em chances claras, mas em um início disputado. A partir da metade do primeiro tempo, o Grêmio perde completamente o controle da partida. Não é uma pressão absurda do Fluminense, até porque ao longo do vídeo aqui eu vou destacar as estatísticas, e já adiantando, foram números patéticos das duas equipes. Do Fluminense foi horrível, do Grêmio é abaixo da crítica. Um negócio realmente vergonhoso a atuação ofensiva do Grêmio. Não produziu absolutamente nada. E, enfim, dessa metade do primeiro tempo até o final dele, é uma posse de bola maior do Fluminense, o Fluminense controlando mais as ações, não transformando tanto em chances claras, mas já nos minutos finais do primeiro tempo, uma bola, a famosa bola vadia, do nada, né? Num bate-rebate. Aí é uma questão que, assim, dificilmente, se o Quinteiros fosse técnico do Grêmio ainda, a gente tomaria esse gol. Porque uma das metodologias do Quinteiros era a famosa linha de impedimento. O Grêmio tomou alguns gols assim, em alguns momentos ficou bem vulnerável por conta disso, mas se aplicasse a linha de impedimento como era a metodologia do Quinteiros, o Everaldo estaria impedido. Não foi aplicado, vários jogadores deram condição para o Everaldo, o que estava mais próximo dele e que poderia talvez ter dado um combate maior depois da bola chegar nele, era o Wagner Leonardo, né? E o Wagner foi meio molenga na jogada, não tem outra palavra que eu encontre. E sobre o Wagner Leonardo já, é bom zagueiro, é um dos melhores zagueiros do Grêmio hoje, tanto é que ele é titular nesse time. Tecnicamente é bom zagueiro. É um cara esforçado também, mas tem alguns lances que falta talvez essa intensidade que o Kahneman tem de sobra, sabe? Então, por exemplo, nesse lance do Everaldo, cara, ele não pode dominar com essa tranquilidade para ficar de frente pro. Dominar não, né? Ele chutou de primeiro. Mas conseguir essa liberdade para finalizar dessa forma. Então, assim, sei lá, se jogava no meio, antecipava a jogada, dava um empurrão de corpo, mas não deixava o cara finalizar dessa forma. É muito mérito do Everaldo, porque era um lance que sim, era difícil pegar de primeira essa bola, mas não pode ter essa liberdade. E vale destacar o Thiago Volpe também. Não é uma falha do Volpe esse gol do Everaldo, mas ao menos pulava, né, cara? É isso que me irrita. Que é, na questão do Volpe, é isso. De tipo, ele toma com muita tranquilidade os gols. Né? Os gols sofridos por ele são gols que ele trata como tipo, só mais um gol, vamos pra cima. Sendo que, tipo, eu enxergo que o goleiro tem que lidar como cada finalização, cada jogada tem que ser o último pulo, o último esforço da vida dele. E o Volpe não passa esse sentimento, pelo menos, né? Porque o Everaldo finaliza e o Volpe fica olhando. Ele não mexeu um músculo, cara. O Everaldo finaliza, ele só olha a bola entrar. Cara, tenta adivinhar o canto, pula, tenta se jogar na frente da bola, faz alguma coisa, mas não toma o gol com toda essa passionalidade que ele e o Wagner Leonardo transmitiram isso nesse gol do Fluminense. E uma coisa que vale se destacar é que o Mano Menezes foi contratado para ajeitar o sistema defensivo do Grêmio, que era horrível, não é de agora, não foi com Quinteiros, com Quinteiros foi, lógico, mas não foi a partir do Quinteiros. Desde o ano passado, retrasado, o sistema defensivo do Grêmio sempre foi caótico. Até quando a gente foi vice-campeão brasileiro, com o Soares, o Grêmio foi uma das piores defesas do campeonato. E só ficou nessa briga pelo título porque tinha um cara muito acima da média que era o Soares. E o Grêmio não evoluiu nada de lá para cá. A mentalidade é a mesma. O estilo de jogo é o mesmo. A diferença é que agora a gente não tem um cara diferenciado como o Suárez. E aí os resultados estão aparecendo, né? No ponto negativo, né? De vitórias não virem. Mas enfim, fecha assim esse primeiro tempo com esse gol do Everaldo. No segundo tempo, o Grêmio vem com mexidas. Deixa eu até pegar aqui quais que foram as mexidas.
Entrou o Camilo na lateral direita no lugar do João Lucas, e aí já valeu destacar o João Lucas. É um cara que não devia nem mais ser relacionado, nunca passou essa energia necessária para vestir a camisa do Grêmio, desde a época do Quinteiro o cara já se queimava. O Grêmio quase foi eliminado pelo Atlético por conta dele, né, que ele fez um gol contra bizarro, depois ainda provocou quando fez gol de pênalti, o Gemerson também. São caras que não têm noção do tamanho do clube que eles estão. E não são só jogadores, cara, porque é que nem eu falei, já começa pelo técnico, pela diretoria. O Grêmio hoje, o grande problema, na minha visão, é o problema mental. E eu não tô chamando ninguém de retardado, não. É o problema da mentalidade. De lidar um jogo em que. O próprio Mano Menezes já falou isso em coletivas recentes. O objetivo dele é transformar o Grêmio em um time competitivo. E eu discordo já desse objetivo. O Grêmio não tem que ser competitivo, o Grêmio tem que ser dominante. Você não tem que entrar para jogar de igual para igual. Você tem que entrar para amassar o adversário. Se isso vai acontecer ou não, aí é outra história, é outros 500. Mas a sua mentalidade tem que ser de passar por cima do adversário, independente de qual seja. E o Grêmio não tem essa mentalidade. Já passa pelos jogadores, pelo técnico e parece que pela diretoria também. Enfim, sobre o João Lucas, ele nem foi tão mal assim, tá bom? Ele não foi mal. Mas chegando na frente não conseguiu caprichar nos cruzamentos. É um cara que tá sem confiança, né? Enfim, acabou saindo machucado, inclusive, parece. Mas vai destacar uma carência do Grêmio agora, essa lateral direita, né? Tendo em vista que o Igor foi embora e o Gustavo Martins ainda machucou. O João Pedro segue machucado. Uma coisa que me fez refletir ao longo do jogo também, refletir não, mas veio uma lembrança, de que o Rodrigo Eli tá desaparecido. Já deve ter uns 3, 4 meses que ele não é nem relacionado, cara. E hoje, o Grêmio precisa de zagueiros destros. Agora chegou o Balbuena e ele vai poder jogar. Mas o Grêmio precisa de zagueiros destros, né? Ainda mais agora com o Gustavo Martins machucado. Onde é que foi parar o Rodrigo Eli? Ninguém fala nada, não volta. É um cara que é meio questionado pela torcida, mas eu sempre gostei dele. Porque pelo menos ele é um cara identificado, tem uma boa saída de jogo, é bom zagueiro. Teve algumas falhas, mas é bom zagueiro. Enfim, sobre o João Lucas é isso. Na esquerda, o Lucas Esteves foi um mau investimento, na minha visão. É um cara que não tem um preparo físico ideal para um jogador de um time do tamanho do Grêmio. Um cara que na parte física vai perder para qualquer ponta mais forte. Eu lembro no gauchão que o Batalha do Juventude fez o que quis para cima do Lucas Esteves. O Marlon foi um baita reforço. Espero que o Grêmio consiga contratar ele em definitivo depois, ao final da temporada. Ajeitou a lateral esquerda. Mas o Lucas Esteves, quando chega à frente, ele até de vez em quando tem alguns bons cruzamentos. Inclusive bate algumas bolas paradas, cobrou escanteios ao longo do jogo. Mas ele não passa essa energia que eu gostaria de ver de um jogador com a camisa do Grêmio. O que o Lucas Esteves me passa é o seguinte: é um cara que é aquele baixinho estressadinho. Resumindo, é isso, o Lucas Esteves. É um cara que defende mal, é um cara que não tem a parte física, chega na frente e até tem uma certa qualidade técnica. Mas o Marlon é superior nesse quesito e defende melhor. O Marlon hoje rende muito mais do que o Lucas Esteves. Não acho que o Lucas Esteves seja um cara a ser aproveitado no Grêmio. Seria bom se o Vieri, é que o Vieri machucou, né? Mas eu aproveitaria mais, inclusive, o Vieri do que o Lucas Esteves, por ser um cara da base, por ser um cara que defende melhor. Lógico, não vai atacar tão bem porque é zagueiro de origem. Mas renderia nessa lateral esquerda. Fora o Luan Cândido, que também do nada deixou de ser aproveitado, muito pela parte física. Mas eu acho que poderia render mais até que o Lucas Esteves, inclusive. No gol, eu falei já do Thiago Volpe, né? Eu quero destacar que ele foi bem no pênalti do Everaldo. Ele não acertou o canto, ali é muito mais demérito do Everaldo de não ter nem acertado o gol, né? Ele finaliza na trave. Mas é mérito do Thiago Volpe de ter entrado na mente dele. Pulou de um lado pro outro, andou de um lado pro outro, desconcentrou o Everaldo. E aí o Everaldo finaliza para fora. Dupla de zaga eu já falei do Wagner Leonardo, citando o Kahneman. Cara, o Kahneman eu acho que eu já tô falando isso há uns 4 anos, cara, sem brincadeira. Já deve estar mais ou menos isso. Raça, esforço, nunca vai faltar do Kahneman. Mas parte técnica, se eu já tô há 4, 5 anos falando isso, quem dirá em pleno 2025. O Kahneman, não, tipo assim, ele até acertou bons passes, cara. Mas você não pode confiar no Kahneman para sair jogando. E se o Grêmio quiser ser propositivo, quiser ser protagonista, isso começa lá na defesa com caras que sabem sair jogando. E o Kahneman não sabe. Tá? Ele de vez em quando vai ter alguns acertos, vai ter alguns méritos, mas na primeira jogada que apertarem ele, ele vai dar um bicão para frente. E para o Grêmio ser propositivo, isso não deveria acontecer.
entende? Só olhar as equipes mais fortes do Brasil. A principal característica do Flamengo é rodar a bola ali entre Léo Ortiz, Léo Pereira e Rossi. Entregou um gol pro Galo nesse jogo de Copa do Brasil. Mas o Flamengo não vai mudar isso. Quem quer ser competitivo, quem quer ser dominante, e não só competitivo, dominante, e ser protagonista e amassar os adversários, começa numa construção de jogo. Chega batendo no microfone. Foi mal, deve ter dado uma estourada aí. Tem que começar desde o início das jogadas. E isso passa pelo goleiro e pelos zagueiros. O Volpe tem uma boa saída de jogo. Então o goleiro que sabe sair jogando a gente já tem. O Wagner Leonardo sabe sair jogando bem também. O Kahneman não. Falta um zagueiro que sabe sair jogando, de preferência destro, para puxar o Wagner Leonardo para o lado certo. Mas não é só o zagueiro e o goleiro querer sair jogando. O time inteiro tá nessa mentalidade. E o Grêmio hoje até tem mais, porque com o Renato antigamente, ano passado, ano retrasado, não tinha isso. O Grêmio não fazia questão de sair jogando. Pelo menos tenta fazer isso de vez em quando. Só que é só esses três caras talvez tentando. O Kahneman nem isso. É o Volpe e o Wagner Leonardo tentando sair jogando. Ninguém aparece, termina em bicão, o Grêmio já se desfaz da bola. Enfim. No meio de campo foi o Vila Sante e o Dodge. O Vila Sante sai no intervalo entre o Edenilson. Eu achei uma boa mexida. O Edenilson entrando como segundo volante, eu acho que é um cara a ser aproveitado. É um cara que tem essa chegada à frente. Quando ele é um fator surpresa vindo de trás, ele vai agregar. Agora, ele ser o camisa 10 do Grêmio, ou ele ser um dos caras mais abertos, que seja o cara que a gente cria expectativa de gol, é um erro. Porque é um cara que não tem esse desequilíbrio, não tem a velocidade, não tem a habilidade, não tem a finalização para ser essa referência ofensiva. Agora, ele sendo um cara muito esforçado e que chegue, seja esse fator surpresa, que foi algo que o Vila Sante se notabilizou, o Edenilson pode fazer isso. Pode ser um bom reserva para o Vila Sante, o Edenilson. Agora, não para funções mais avançadas. E o Vila Sante aparentemente saiu sentindo, inclusive. Ele que, desses retrospecto recente, o melhor jogo foi com certeza contra o Fortaleza. O nível dele abaixou demais de uns tempos para cá. Já o Dodge, cara, o pênalti do Dodge foi algo muito besta. É um erro do Cristaldo e do Dodge, né? O Cristaldo dá um passe mongolão, que nem eu falei do Wagner Leonardo, meio molenga. Foi o Cristaldo nessa jogada. É o cara que não tá na rotação do jogo, não tá na intensidade da partida. Cara, eu sinceramente, é porque a minha mentalidade em relação a futebol não gira em torno de ter nomes, gira em torno de filosofia de futebol. Então eu pensaria em um time que tem a bola, seja propositivo e média de idade lá embaixo. 20, 21 anos, o time inteiro, cara. O meu Grêmio ideal, o meu time ideal seria assim. E o Grêmio gira muito longe disso, ó. Vou passar pelo time titular e a gente vai ver a média de idade. Do meio pra frente, pelo menos dois ali, eu acho que é um grande acerto do Mano. Pra mim, da passagem do Mano no geral, o grande acerto dele é a liberdade que ele tá dando pro Alisson e pro Riquelme. Talvez o único acerto, inclusive. Ó, o Thiago Volpe, mais de 30 anos. O João Lucas deve ter ali uns 26, 27. O Wagner deve ter em torno de uns 24. O Kahneman deve ter uns 35. O Lucas Esteves uns 25, né? O Dodi deve beirar uns 30. O Vila Sante uns 25. O Pavão deve ter uns 28 ali. O Riquelme tem uns 18. O Alisson deve ter uns 19, 20. E o Bright White mais experiente ali na beira, uns 32, 33 anos. Não é nenhum time velho, tá? Não é nenhum time velho. Mas são muitos jogadores medianos, né, cara? João Lucas, Lucas Esteves, Dodi, são caras muito medianos, né? E aí a gente já fala aqui do Kahneman quase se aposentando, enfim. O Grêmio pode melhorar, né? Vou destacar aqui os caras que entraram. Aliás, vou passar primeiro pelos caras de frente. Não jogou o Kike Oliveira, jogou o Pavon. O Pavon fez um jogo ruim dessa vez, ele vinha de atuações boas, dessa vez ele foi mal. Erros de passe. O Pavon é um cara muito extremo. Ele vai ter uma jogada brilhante e uma jogada bizonha. E o Grêmio é um time que expõe muito os jogadores, cara. Depende muito da capacidade individual. Com o Renato no ano passado já era assim. E se você depende muito da qualidade individual do jogador, é porque o time é mal treinado. O time não tem repertório de jogadas. E aí você depende de uma jogada individual. E o Grêmio hoje é assim, tanto é que nem eu falei. O Grêmio não deu um mísero chute a gol na partida inteira. 100 minutos de partida, né, contando com os acréscimos. O Grêmio não deu um único chute a gol. Já vou detalhar as estatísticas em específico, todas aqui, ó. O Grêmio deu 9 chutes, nenhum chute a gol. O Fluminense deu 9, sendo um chute a gol. Uma atuação horrível das duas equipes. Posse de bola, 56% para o Fluminense e 44% para o Grêmio. O Grêmio teve menos a bola. Precisão dos passes do Fluminense foi maior. O Fluminense deu mais passes. Faltas, o Fluminense fez 11, o Grêmio fez 17. Jogo pegado, normal.
Cartões amarelos, um pro Fluminense, 3 pro Grêmio. Normal. Impedimentos, nenhum do Fluminense, um do Grêmio, que nem eu falei. Isso era algo que o Grêmio estava adotando no início de temporada com o Quinteiros. O Mano não faz isso. Se tivesse feito na jogada do gol do Fluminense, estaria impedido, seria anulado. Não foi feito. É uma mudança muito drástica do Quinteiros pro Mano Menezes, cara. O Quinteiros era o cara que o Grêmio nem prezava tanto pela posse de bola, mas era marcação, pressão o jogo inteiro, era linha de impedimento, é amassar o adversário mesmo sem bola, ir lá para cima. É uma ideia de futebol. Eu acho que o que faltou pro Quinteiros era valorizar mais a bola, ter mais a bola, valorizar mais essa posse. Ali que eu acho que foi o principal erro do Quinteiros no comando do Grêmio. Já com o Mano, é um time que mete todo mundo atrás, aí o time não vai tomar muitas goleadas, tanto é que a única foi contra o Cruzeiro. E para você demitir um técnico, normalmente tem que ter algum estopim. O estopim do Quinteiros foi o 4-1 contra o Mirassol. O do Mano dificilmente vai existir, porque o Mano é o cara que vai perder de 1-0, é o cara que vai empatar em 0-0, é o cara que vai ganhar sofrido de 1-0. E vai ser isso. Você não vai chegar longe nunca com um técnico assim. Então, assim, resultados drásticos com o Mano Menezes talvez não venham a ter uma goleada assim. E é ali que diretoria geralmente age. Eu queria que o Grêmio tivesse um cara corajoso como é o John Textor, para fazer como fez com o Renato Paiva. Eu duvido que se o Grêmio jogasse o Mundial, fosse eliminado por um brasileiro nas oitavas, mas ao longo dessa fase inicial tenha vencido do PSG, que é a melhor equipe do mundo, demitiria o seu técnico. Nunca que isso aconteceria. E o Textor fez certo. Tem que pensar grande, independente de resultado. O Botafogo estava jogando muito abaixo do que podia. E o Grêmio tá muito tempo jogando muito abaixo do que pode. A questão é que não tem nenhum estopim para ter a demissão do Mano. E não vai ter, dificilmente vai ter. Eu acho que o único ponto de talvez demissão para o Mano seja no próximo jogo se perder em casa para o esporte, porque o esporte não venceu de ninguém e aí aumentaria ainda mais essa possibilidade de demissão dele. Mas, cara, é um Grêmio que é muito frustrante com o Mano Menezes. Não passa nenhuma alegria do futebol. É complicado. Escanteios é 6 do Fluminense e 4 do Grêmio, um número que o Fluminense foi superior. Eu queria destacar o seguinte, no Google fica circulado com a cor do clube a estatística em que o clube teve alguma estatística melhor. Né? Literalmente o Grêmio não foi melhor em nada. As únicas coisas que o Grêmio teve mais foi cartão amarelo e faltas. Contra um time que joga mal, um time que está em má fase. E esse foi o Grêmio. Falando da linha de frente agora, eu já falei do Pavão. Do Riquelme agora. O Riquelme é muito habilidoso, tem muita qualidade, mas eu acho que ele tá entrando nesse fator que fez o Jean-Pierre ser muito criticado e a torcida pegar muito no pé dele. Falta intensidade. E ele é um cara de 18 anos. Era pra ele correr que nem um maluco. O que o Bright White corre era pro Riquelme correr. O Alisson faz isso, ele volta até a área de defesa, já tá na área de ataque, quase todo jogo ele tá saindo com cãibra praticamente. E o Riquelme não passa essa energia, cara. Não passa essa energia. Ele, tipo assim, ele tem essa frieza que o próprio Mano falou, e isso é bom em alguns momentos. Mas se você não tiver a intensidade, esse frio chega a congelar e esfria o time. Isso não é bom. Então, assim, ele tem que passar essa tranquilidade, mas tem que ter essa intensidade que ele não vem apresentando. É bom jogador, incontestável. Tem muita habilidade, muita qualidade, mas falta uma intensidade maior, tá? Numa voltagem maior. E o Alisson, cara, é o grande nome da temporada do Grêmio, tá bom? De revelação, de melhor fator pro Grêmio é o Alisson com certeza. Porque é um cara que é rápido, um cara que é habilidoso, um cara que é jovem, um cara que finaliza bem, um cara muito esforçado, ajuda a defender. Ele é completo, ele faz tudo o que precisa. Joga pela direita, joga pelo meio, se precisar cai pela esquerda. É lógico, ele é jovem, ele vai ter erros, ele vai às vezes finalizar quando tem que passar, às vezes vai passar quando tem que finalizar. Tudo isso é verdade. Mas é um cara que passa um comprometimento absurdo, é um cara esforçado e é um cara que é bom. O Alisson hoje é o principal jogador do Grêmio. E aí você gastar em vários reforços, o time inteiro praticamente é novo para essa temporada, né? Porque ó, o Riquelme não jogou no ano passado direito. O Wagner Leonardo é reforço, o João Lucas é reforço, o Volpe é reforço, o Lucas Esteves é reforço. Metade do time trocou. E o grande nome do time é o Alisson. Né? E mais à frente o Bright White não teve muitas oportunidades, teve algumas jogadas individuais, de arranques, algumas finalizações ruins,
Mas essa derrota não passa por ele, né? Dos que entraram, o Edenilson, achei que entrou bem de segundo volante. Não fez algo brilhante, mas entrando de segundo volante, eu acho que ele pode ser aproveitado. O Cristaldo, tinha que tirar o Riquelme e colocar o Cristaldo. Ponto, o Mano acertou. Agora, a questão é que o Cristaldo, pelo amor de Deus, cara, ele tem qualidade, ele tem bom passe, mas ele entra dormindo, não passa comprometimento, não chega à frente para finalizar, não sabe nem mais bater pênalti, cara. Cara, eu vou ter que vender o Cristaldo o mais rápido possível. Nem que fosse 10, 12 milhões de reais. Tem que vender o Cristaldo. É melhor dar oportunidade para mais um moleque da base do que colocar o Cristaldo. É um a menos. Joga com três volantes, joga com dois centroavantes, como foi no final com o Jardiel e o Bright White. Mas não usa o Cristaldo, é um a menos. E ele que deu o passe, que nem eu falei, molengo, pro Dodge fazer o pênalti. E o Dodge podia ter tirado o pé, né? Ali faltou inteligência. O Camilo. Cara, a questão do Camilo é a seguinte: ele vem entrando de lateral direito, entrou muito bem contra o Fortaleza, dessa vez entrou mal contra o Fluminense. Ele é um cara que é muito esforçado. Quando ele entra em campo, ele é o cara que mais corre, o que mais esforça, o que mais se entrega. Ponto. Do Grêmio e do adversário. É o cara que mais passa essa energia. Só que tecnicamente ele é fraco, cara. De volante ele é fraco tecnicamente, de lateral ele errou muitos passes, cara. E o lateral faz os passes simples ainda e ele errava muito. Cara, é complicado, porque esse tipo de jogador, com essa entrega, é bom você ter no elenco. Mas é muito erro técnico. É muito erro técnico, erro de passe. É questão, assim, técnica mesmo. Acertar passe, acertar cruzamento, finalização, principalmente passe. Né? Esse esforço é algo absurdo, agrega muito pro time. Né? Defensivamente ele é bom também, mas essa capacidade técnica ele tá muito abaixo do necessário, né? Com treinamento, ele pode melhorar isso e ele pode vir a ser uma peça importante para o game, mas essa parte técnica dele tá devendo muito. O Aravena é a mesma coisa do Cristaldo. É um cara que tem qualidade, a gente sabe, mas não aparece. Né? O cara não passa esse comprometimento. Quando joga, meio molengo, que nem eu falei também. Não aproveita as oportunidades. É outro cara que eu venderia. Fora que ele é estrangeiro. Ele, o Cristaldo, ocupam vaga de estrangeiro. São caras que só por ser estrangeiros outros clubes já valorizam. Tem que vender. E o Jardiel entrou bem. Entrou bem, disputando lá na frente, ganhou algumas casquinhas. É, o ponto positivo do Mano é o aproveitamento desses jogadores da base. Que nem o Quinteiros e nem o Renato aproveitaram. E aqui a gente já viu o Riquelme e o Alisson titulares. A gente viu o Igor Serrote se tornar titular. O Gustavo Martins também. Né? O Jardiel tendo minutagem. O grande acerto do Mano é a minutagem para esses caras da base. E o grande erro é a postura medíocre de time pequeno. Hoje o Grêmio joga que nem time pequeno. E isso é um fato. Eu vou destacar aqui alguns nomes do lado do Fluminense e algumas ideias do Renato. A utilização de três caras na criação das jogadas. E diferente do que é o padrão, normalmente o Thiago Silva centralizado, em vários momentos foi o Manuel centralizado, o Thiago Silva pela direita e o Guga construindo como um zagueiro pela esquerda e o Keno descendo da linha de um ponta esquerda para um ala esquerda. Interessante essa movimentação do Renato, né? E o Samuel Xavier tendo mais liberdade pela direita, o Serna podendo flutuar também. Enfim, essa utilização do Guga virando quase que um terceiro zagueiro foi interessante. E aí, quando o Guga puxava, subia, levava o Alisson junto, né? E aí o Grêmio perdia, distanciava o seu principal jogador do gol, né? Enfim, vale destacar que o Hércules fez um jogo abaixo, né? Ele saiu sentindo no intervalo, tava com bolha no pé, o Renato falou, né? O Ganso com bons passes. O Serna é muito rápido, muito habilidoso. O Everaldo talvez tenha sido o craque da partida. Fez o gol, perdeu o pênalti, mas sempre deu perigo, né? O Fábio nem tocou na bola, cara. Isso daí é vergonhoso. O Grêmio não fez o adversário, o goleiro adversário nem tocar na bola. O Grêmio é um time muito inofensivo. Entrou o Cano, não fez muita coisa. O Canóbio entrou bem. O Canóbio sofreu o pênalti, né? Enfim. O Riquelme, que foi o Riquelme Felipe, que subiu na bola, enfim, fez uma gracinha no final. Ah, é aquilo, né? O cara tem pouca minutagem, quando entra vai querer aparecer. Entrou o Thiago Santos, foi bem até defensivamente. E entrou o Lima também. Vale destacar um jogo que o Fluminense tem vários caras ex-Grêmio ali, né? O Lima, Thiago Santos, que mais? Everaldo surgiu no Grêmio, jogou no Figueirense também, né? Que passaram pelo Grêmio são esses, né?
Do Grêmio tem alguém que jogou no Fluminense? Tem o Dodge. Dodge jogou no Fluminense. E só. Enfim. Mas a conclusão final aqui, pra gente ir pra reta final do vídeo. Ah, eu tenho que falar a posição do Grêmio na tabela. O Grêmio tá em 14º com 20 pontos, cara. O Grêmio entrou empatado em pontos com o Fluminense. Se o Grêmio vencer, seria pra oitava colocação. Que foi justamente o que aconteceu com o Fluminense. Foi pra oitava colocação. E com a derrota a gente tá em 14º. Cara, esse é um campeonato brasileiro em que várias equipes estão em má fase. O Grêmio não tinha que fazer nada demais para estar na parte de cima da tabela. Só que nem esse nada demais consegue. Cara, os últimos 5 jogos do Grêmio, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Foi contra o Fortaleza em casa. Fortaleza em crise, em 18º ainda. Só assim pro Grêmio vencer. E o próximo é o Sport em casa. Se não ganhar do Sport, pelo amor de Deus, né? Aí não tem condição. Tem que ganhar do Sport. O problema é, o Grêmio, a gente já tá falando de ter que ganhar do Sport, cara. Não tinha nem que falar que tem que ganhar, é obrigação. E contra um Fluminense ainda dividido entre Copa do Brasil, daqui uns dias Sul-Americana também, era pra ganhar também. Dane-se que era no Maracanã, Maracanã vazio também. Cara, o Mano Menezes pequeno o Grêmio. O Grêmio joga como time pequeno. É postura de time medíocre. Não adianta nada você tentar se defender mal e não saber atacar. O Grêmio melhorou, talvez, defensivamente do Quinteiros para o Mano Menezes, porque deixou de atacar. Todo mundo fica atrás da linha da bola, todo mundo fica atrás do meio de campo. Tanto é que, se você reparar, a marcação-pressão do Grêmio era muito melhor com o Quinteiros, porque subiu o time agrupado. Com o Mano Menezes é 3, 4 que sobe. Qualquer time que tem uma mínima qualidade de saída de jogo passa por esses jogadores e já abre todo um clarão para atacar o espaço. A questão é justamente essa que eu falei. Dificilmente vai ter um estopim de uma goleada sofrida pelo Grêmio, como foi o que o Quinteiro sofreu pelo Mirassol. Mas o Grêmio com o Mano Menezes cada vez mais se apequena. Enfim, gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Comenta aí sua análise em relação à partida. Pontos que você discorda de mim, eu posso estar errado em várias coisas. E aí os comentários estão abertos justamente para você comentar aí o que você pensa. Tá bom? Foi esse o vídeo, valeu e falou.